primeiros socorros não é extintor, o que é? A, vias aéreas. B, respiração. E C, circulação. Muito bem. O que eu verifico na análise primária? 3 palavras: ver, sentir e ouvir. Na secundária, a vítima da cabeça aos pés. Qual é o coração que bate mais vezes por minuto? Recém-nascidos. Bate menos? Idosos. Aonde que eu sinto melhor a pulsação de alguém? No pescoço, na carótida. Quais dedos a gente usa? Indicador, médio e o anelar. Por que eu não posso usar o polegar e o mindinho? Porque eles têm a pulsação. Qual é a temperatura normal do corpo humano? 36 a 37. Acima disso, já está entrando em estado febril. O que eu uso para medir temperatura? Termômetro. Aonde? Nas axilas, de 3 a 5 minutos. Nós não somos nenhum tipo de médico, então a gente não pode usar na cavidade retal nem oral. É só nas axilas de 3 a 5 minutos. A vítima está com febre e eu não posso dar remédio. Então o que eu posso fazer para aliviar? Compressas de água fria na testa, pescoço e axilas. Pulso lento faz parte do estado de choque? Não. Pulso lento faz parte dos primeiros socorros? Não. É sempre pulso rápido. Qual é o sinal vital que não muda com a idade? Temperatura. E se for uma prova antiga, o que vai cair? Pupila. Então a pupila é o ponto mais escuro do nosso olho e ela reage conforme luz ou escuridão. Uma pupila dilatada e outra contraída pode ser sinal de traumatismo? É a miose. Não é a miose não, é a anisocória. Uma pupila dilatada e contraída. Será que esse caneta que eu posso usar? Pode. Anisocória é sinal de derrame ou traumatismo. Ambas pupilas contraídas na miose, traumatismo ou intoxicação. Ambas pupilas dilatadas, grandona, com reação à luz. Pode ser sinal de parada cardíaca, intoxicação por barbitúricos e grandona, dilatada, sem reação à luz. Usou muita droga, né? Morte. Aí vai subir a Santa Cruz de Costa. Cianose é quando a pele fica arroxeada. Acontece em que situações que a pele fica arroxeada? Frio, choque. Então vamos lá. Frio, estado de choque, parada cardiorrespiratória ou morte. E pele avermelhada? Febre, queimadura, calor, bebida alcoólica, a pele fica avermelhada. A vítima apresentou incapacidade de mover braços e pernas. O que ela pode ter lesionado? A coluna, mas qual parte? Da medula? Cervical. A vítima apresentou incapacidade de mover as pernas. O que ela pode ter lesionado? A medula dorsal. A vítima apresentou incapacidade de mover um dos lados, ou do lado esquerdo ou do lado direito. O que ela pode ter tido? AVC. O que significa AVC? Cai muito essa sigla na prova. Acidente? Não. AVC. Acidente, pode entrar. Vascular cerebral. O AVC... Quê? Maria, eu tô gravando. Tô gravando, Maria. Vai comprar, não tem dinheiro não. Vê lá qualquer coisa que fala. Eu não sei o que acontece, porque às vezes não percebe que eu tô gravando, né? Apaga quando tu abriu. Ai, meu Deus. AVC, acidente vascular cerebral, se divide em 2: isquêmico ou hemorrágico. Isquêmico ou hemorrágico. Você cismou com essa palavra aí, meu Deus. Ai, meu Deus. Preciso manter a vítima acordada a qualquer custo? Não precisa. Quando a vítima tem uma parada cardíaca, ela pode ocorrer sozinha ou acompanhada da parada respiratória. Parada cardiorrespiratória é a situação mais grave que deve ser socorrida. Quanto mais tempo a pessoa ficar sem oxigenação, mais sequela ela vai ter. Se eu sou apenas um socorrista, quantas massagens eu faço? 30 por
30 massagens, quanta respiração? 2. Se for 2 socorristas, a gente divide. Então, 5 por 1. 5 massagens, 1 respiração. 5 massagens, 1 respiração. Respiração boca a boca em bebês é feito nariz e boca ao mesmo tempo. Nas crianças e nos adultos, a gente usa as mãos. E nos adultos? Não. É o contrário. É o contrário. Então, nas crianças e nos adultos, a gente usa as mãos. E nos bebês, os dedos. Muito bom. Deixa eu ver. Quando a vítima tem algum objeto empalado, tem um objeto que ficou empalado no tórax, pode retirar? Não. Pode movimentar? Não. Só faz um curativo ao redor. Mas se ela tem uma lesão aqui no tórax, tem uma abertura, a gente pode ir lá e colocar a mão no sangue da vítima? Não. Ela própria faz um curativo que chama curativo de pressão. Um tucho de pano ou gás coloca no local e ela segura a região atingida para estancar o sangramento. Quando ela tem lesões no abdômen, os órgãos saem para fora, todo por fora do corpo, né? Nessa situação, eu posso ir lá e enfiar o órgão da pessoa para dentro, fechar e sair correndo? Não. Então, o que a gente usa? Joga um pano limpo e seco sobre o ferimento, sobre os órgãos. E eu posso até enfaixar sem apertar e depois eu venho e umedeço o pano. Por que eu não posso pegar um pano molhado e já jogar direto no ferimento? Por quê? Porque contém bactérias. Ótimo. A vítima que teve um osso fraturado e se rompeu e perfurou a pele. Como que chama essa fratura? Exposta. O osso quebrou, mas não rompeu a pele. Fechada. Em qualquer caso de fraturas, eu posso puxar o osso para o local? Não. Posso empurrar o osso para dentro? Não. O que eu uso? Talas. Essas talas têm que ser do tamanho do ferimento, elas são maiores. Maiores. E levam o mais rápido possível para o hospital. Hemorragias. Quando a vítima está tendo hemorragia, quanto tempo ela gasta para morrer? De 3 a 5 minutos. E sem ar? De 3 a 5 minutos. Rápido demais. Então a vida nossa fala de 3 a 5 minutos. Num acidente. Nas hemorragias externas, hemorragia arterial, o sangue sai em forma de jato, esguicho, num vermelho bem vivo. Na hemorragia onde o sangue sai, vermelho escuro, é uma hemorragia venosa, pegou uma veia. E na hemorragia que o sangue sai fino, constante e oleoso, capilar, onde tem cabelos, supercílios, onde tem cabelos. Na hemorragia interna, a gente também tem 3 tipos de hemorragia. Hemorragia nasal, epistaxe, o sangue sai pelo nariz. Posso mandar a vítima virar a cabeça para trás? Não, a cabeça é para frente. E ela mesmo aperta o nariz, ou segura, ou trava o nariz por 10 minutos. E eu posso usar o que? Compressas frias. Na hemorragia, onde a vítima vomita sangue, hematêmese, atingiu o estômago, hemorragia estomacal. Coloca a vítima no local plano. Se ela começar a vomitar, continuar vomitando sangue, para ela não engasgar com o próprio vômito, você vira o corpo lateralmente. Hemorragia, que a pessoa tosse sangue. Hemopítese, tem o P de pulmão, é o pulmonar. A vítima tosse sangue. Coloca ela no local plano, mas com a cabeça mais alta, mais elevada do que o corpo. Caso ela continue tossindo sangue, para ela não engasgar, você vira a cabeça lateralmente. Na amputação, então amputou um membro aí, a pessoa teve um membro amputado, arrancou esse pedaço aqui. O que eu faço com esse pedaço que caiu? Primeiro eu pego com um pano limpo e seco, coloco dentro de um saco plástico, amarro e coloco sobre o gelo. E aqui eu faço só um curativo. Preciso lavar isso aqui? Jogar iodo, álcool, qualquer coisa aqui, soprar? Não. Deixa do jeito que tá. Só faz um curativo e manda o mais rápido possível para o hospital. Nas entorses, na luxação, que tipo de compressa a gente usa? Fria. Então, quando que eu posso usar compressa quente? Fria eu uso em tudo. Hemorragia nasal. Não, quando você tá quente. Quente.
em hematomas, roxo, pescoço. De vez em quando vocês têm, né? Final de semana, segunda-feira, todo mundo chega aqui com hematoma. Fica uma dó dos meus alunos, né? Todo mundo chega assim. Já tem morcego. Tem morcego. Queimadura são 3 tipos. Queimadura de primeiro grau, a pele fica avermelhada. Segundo grau, forma bolhas. Terceiro grau, destrói o tecido vivo. Nas queimaduras, o que a gente joga? Água fria e corrente ou soro fisiológico, nada mais. Bandagem é quando a gente enfaixa. Enfaixar tem que ser da extremidade para o centro do ferimento. Posso apertar até esmagar o local? Não, porque senão não tem circulação. Pode deixar bambo? Frouxo? Não. Então a gente tem que fazer firme, sem apertar, sem parar a circulação da pessoa. Crise convulsiva, o que a gente protege? A cabeça. Nessa situação é comum a pessoa enrolar a língua para dentro da garganta, da boca. Como que chama isso? Englote. Posso enfiar minha mãozona dentro da boca e arrancar a língua dela pra fora? Não. O peso da mordida equivale de 6 a 8 vezes o peso dela. Então imagina uma pessoa de 80 quilos, 8 vezes 8? 64. Alguém fez na aula de matemática. 640 quilos em cima da tua mão dá amputação de membro. Ah, não pode não. No meio ambiente, o meio ambiente é tudo que relaciona nós e a natureza. Toda vez que a gente degrada o meio ambiente, é a gente mesmo que vai pagar a conta. Nosso planeta está saturado, não está aguentando mais de tanta poluição. E as poluições estão aumentando cada vez mais. Certo? Apareceu lá na prova o que são agentes poluidores. A gente tem os agentes poluidores fixos e móveis. Fixos, vem do quê? Indústria, fábricas, carvoarias e fornos. Imóveis, veículos automotores de combustíveis fósseis. Poluição é tudo que altera o meio ambiente. Então a gente tem a poluição qualitativa, que é a presença de substâncias estranhas no ar, e quantitativa, que é a quantidade dessas substâncias. Agentes poluidores é tudo que contribui para a poluição. Proconv é o único programa de controle ambiental. Quem criou o Proconv? O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Proconv, ele tem o dever, ou ele incentiva as grandes montadoras a produzir veículos que poluam menos. Então, essas montadoras estão fazendo componentes antipoluentes. Então, desenvolveram o catalisador. O catalisador é um filtro? Não. Ele é um transformador de gases. Ele transforma gases nocivos em inofensivos. Retirar o catalisador do veículo é crime ambiental. Não é só infração, não. Ele constitui crime ambiental. Canister, o que ele absorve? Os vapores do combustível. Injeção eletrônica substitui o quê? O carburador. Ela é mais eficiente, ela substitui o carburador. E tem a sonda lambda, que mede a concentração do oxigênio que sai pelo escapamento do veículo. Se perguntar na hora da prova, qual é o combustível que mais polui? Diesel. O que o diesel solta no meio ambiente? Fumaça preta, que é um material particulado. Se perguntar sobre o gás que os veículos automotores soltam no meio ambiente, o gás, monóxido de carbono, é o CO. Se perguntar qual é o componente que os veículos a etanol soltam no meio ambiente, aí são aldeídos, que atacam a parte respiratória da pessoa. Qual é o combustível que mais polui? Diesel. Depois dele vem? Gasolina. Depois da gasolina? O álcool. O etanol, depois o gás natural veicular. Então, na prova, pergunta que polui mais, que polui menos. Mais diesel, menos gás natural veicular. O etanol no Brasil é extraído de que materiais? Cana-de-açúcar, o que mais? Milho, eucalipto, batata doce, mandioca, beterraba. O que não tem no álcool do Brasil? Vinhaça ou vinhoto, que são matérias corrosivas. Pode entrar. Chuva ácida, em concentração, em contato com as partes metálicas das indústrias, veículos ou indústria, o que ela causa? Corrosão.
E no solo, infertilidade no solo, destruição das lavouras. O efeito estufa, está acontecendo superaquecimento aí por conta da grande quantidade de gases que os veículos soltam. E o efeito estufa, por conta dessa elevação da temperatura, tem descongelado, é isso que fala? Derretido as geleiras, né? E aumentado aí os níveis dos mares e tá, muitas ilhas e assim, alguns países vão desaparecer do nosso planeta aí, por conta da quantidade de água que está vindo das geleiras. Camada de ozônio. Qual camada está sendo destruída da atmosfera? As inferiores. Qual é o aparelho usado para medir o som? Decibelímetro. Ele foi inventado por quem? Alexandre Graham Bell, que é o mesmo inventor do telefone. Quantos decibéis é tolerável para nós? 90? 35 a 45 decibéis é tolerável. Acima de 55 acima de 55 já causa estresse auditivo. Acima de 120, surdez irreversível, permanente. Nos veículos, quantos decibéis é permitido por lei? 80 decibéis medido a 7 metros de distância. Usar o veículo com sons além do permitido por lei, ou com escapamento inoperante, retirando o silenciador do veículo, é infração de que natureza? É grave, muito bem. Qual é o material que mais demora para se decompor? O vidro. Demora menos? Papel. Usar o veículo derramando combustível na via, é infração de que natureza? Grave. Qual medida administrativa? Retenção do veículo. É retenção do veículo. Usar o veículo para jogar ou arremessar água nos pedestres, é infração de que natureza? Média. Jogando objetos na via, média. Usando buzina além do horário proibido, local proibido, forma prolongada, sucessiva, buzina, é tudo? Leve. Material perigoso. Qual a idade mínima para transportar carga perigosa? 21. Quais categorias? B, C, D ou E. Só não pode com a categoria A. Qual é o curso? MOP. Quantas classes existem de produtos perigosos? 9. Como eles são identificados? Rótulo e o painel conforme a ONU. O que é ONU? Organização das Nações Unidas. Muito bom. E a parte porque essa matéria é meio ambiente e cidadania. Então, quando fala de convívio social, é muita interpretação de texto. É o teu dever como cidadão usar de empatia, pensar no próximo, não pensar em si mesmo. Essa matéria aí é mamão com açúcar. Aproveita o meio ambiente para tirar uma nota boa na prova. Vai cair, né? Vai cair. Na prova aí também fala sobre a mecânica. Cai 2 questões. Painel do veículo. O que ele mostra? O que ele mostra? 2. Painel do veículo. Não. Reais condições do veículo. Começou a piscar uma luzinha no painel. Está acontecendo alguma anormalidade. Função do velocímetro. Medir velocidade. Odômetro. Quilometragem. Manômetro. Pressão do óleo do motor. Ó, menina. Termômetro, todo e qualquer termômetro mede temperatura. Qual a temperatura? Da água, muito bom. Voltímetro, amperímetro, carga e descarga da bateria. Tacômetro, contagiro, rotações por minuto. O motor é uma máquina térmica que transforma combustível em energia mecânica. Qual o motor mais fabricado no mundo? Térmico. Mais usado? Água. Ele funciona a água? Não, ele é refrigerado a água. Quem causa as primeiras rotações para o motor de partida? É o motor de arranque. Bloco do motor é a peça mais pesada. Cárter, reservatório de óleo. E qual é o óleo que a gente coloca no motor do veículo? Lubrificante. Como que eu faço a medição de óleo? Motor frio. Em local plano. Cabeçote é onde acontece a explosão. Mancais fixos, qual é a função dele? Segurar o pedal para quem? Hã? Segurar o pedal para quem?
Ele vai prender a árvore de manivela ao bloco. É a função dele, caiu numa das provas, eu não sei qual delas. Não sei se foi a penúltima, antepenúltima, caiu essa função. Prende a árvore de manivela ao bloco. E as juntas de vedação. Quando eu falo êmbolo ou pistão, biela, árvore de manivela, o eixo virabrequim, volante do motor. São peças do que do motor? Móveis. Quantos volantes tem o veículo? Dois. Quais são eles? O volante do motor e o volante da direção. Qual é os 4 tempos do motor? Admissão, compressão, explosão e escape. Os 4 tempos juntos é o ciclo de Otto. Muito bem. O que é uma mistura rica? Isso daí foi a primeira aula que eu vi. Mais combustível e menos ar. Mistura pobre, mais ar do que combustível. Qual é a melhor mistura? Nenhuma. É a ideal ou ótima, nem rica nem pobre. Carburador, ele transformava combustível em energia. Ele fazia com que o combustível virasse uma mistura gasosa, que fazia o veículo funcionar. Então, os veículos não são mais a carburação, porque ele foi substituído pela... Mas, mesmo assim, ainda é perguntado sobre o carburador. Qual era o principal defeito do carburador? Entupimento. Então, lá nos anos 90, foi substituído pela injeção eletrônica. Muito bom. Arrefecimento é o sistema que controla o quê? Temperatura. Ele se divide em 2. O veículo pode ser arrefecido com água ou ar. Qual é o mais fabricado no mundo? Água. Menos fabricado? Ar. Sistema de lubrificação. Ele evita o desgaste, atrito e superaquecimento. Se perguntar na prova qual, no singular, qual sistema controla a temperatura? Qual? Arrefecimento. Quais? Arrefecimento e lubrificação. Sistema de transmissão. Transmite força mecânica do motor para as rodas. Qual é a função da embreagem? Acoplar e desacoplar. Isso, ela isola o funcionamento do motor para acoplar e desacoplar marchas. O que é debrear? Frear. Pisar na embreagem. Debrear, pisar na embreagem. Diferencial, o que ele faz? Que as rodas girem diferente uma das outras nas curvas. Sistema de suspensão, o que ele absorve? Impactos. Ele é composto de molas e amortecedores. Qual é a função da mola? Sustentar o veículo. Muito bem. A direção está balançando, trepidando. O que eu preciso fazer? Balanceamento. Ela está puxando de um lado para o outro. Alinhamento. Isso daí eu posso fazer lá na minha casa mesmo? Não. Pedreiro faz. Se a água do nosso veículo ferver, eu posso completar o nível de água com o motor quente? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estacionar no local seguro, espera esfriar e completo. Não pode ser com ele quente, que não pode causar um acidente. Não pode? Pode. Não pode. Quente não pode. Senão ele joga na pessoa. Estoura, queima. Né? Freios. O freio mais antigo que existe é o freio de mão. O freio de mão ou freio de estacionamento atua em qual roda? Nas de trás. E o freio que a gente utiliza com o pé, que é o freio de serviço? Nas quatro rodas. Qual é o freio usado em veículos de grande porte? Ar. O que é fazer sangria no sistema de freio? Retirar as bolhas de ar. Qual é o freio usado em veículos de pequeno porte? Hidráulico. Qual é o freio mais eficaz? ABC não, ABS. ABC extintor. É o ABS. Ele evita o quê? Travamento das rodas. Muito bom. Qual é a função das velas? Faísca não. O sistema elétrico não produz faíscas. Centelhas. Qual é a função da bateria? Armazenar energia. Segurar a carga. Qual é a função do alternador? Gerar energia. Não é gerador no veículo, é alternador que chama.
Qual é a função da bobina? O que ela transforma? Baixa tensão em alta voltagem. Qual é a função do distribuidor? Qualquer distribuidor distribui energia para onde precisa. Comunicação luminosa também faz parte do sistema elétrico, deve ser observada. Faróis inoperantes, queimados, são infrações de natureza grave, tem a retenção do veículo. Beleza. O sistema de escapamento, qual é a função do escapamento do veículo? O que ele elimina? Os gases produzidos pelo funcionamento e abafa os ruídos. Aí tem o silenciador. Retirar o silenciador é infração de que natureza? Não, ele é grave, mas ele também é grave e caiu na última prova. Já retirar o catalisador do veículo, que é o filtro, que não é filtro, é um transformador de gases, é considerado crime ambiental. O silenciador caiu, não sei se foi na última ou penúltima prova. Retirar. Crime ambiental. O catalisador. Retirar o catalisador é crime ambiental. Mas não cai na prova isso não, certo? Mas o silenciador caiu nas provas aí. Carroçaria formado de chassis e monobloco. O silenciador caiu, Rafa? Caiu nas últimas provas. O silenciador é o quê? Você não pode retirar o silenciador do veículo, que é infração de natureza grave. Se perguntar sobre o chassis, é a peça mais o que do veículo? Dura, resistente. E a gente acha qual numeração ali? Do veículo. E ali está o Renavan. O que é o Renavan? Registro Nacional dos Veículos Automotores. Quantos números de Renavan o veículo tem? Um. Aonde que eu pago o Renavan? No banco. Qual é o órgão que mantém ele organizado? Denatran. É o Denatran. Função de um pneu é só rodar? Qual é a função dele? Ele vai impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Qual é a medida de segurança de um pneu? 1,6 milímetros de profundidade. Abaixo disso, ele é um pneu careca. O rodízio nos pneus deve ser feito de quanto em quanto tempo? Semanalmente. Baixa calibragem, tá murcho. O que desgasta? As laterais. Super calibrado, desgasta o meio, o centro. E pode ocorrer uma explosão, estourar. ABC. O que é o ABC mesmo? Extintor de incêndio mais usado. O extintor ABC, ele é obrigatório em todos os veículos? Não mais. Desde quando? 2015. Só é obrigatório para veículos de grande porte e veículos inflamáveis. O extintor deve ser armazenado embaixo do banco? Não. Local de fácil e livre acesso. Tem que ser usado na vertical em forma de leque. Qual é o prazo de validade do extintor? 5 anos. Do pó do extintor? 5 anos. As correntes da motocicleta devem ser esticadas até o último? Não, porque pode se romper. Pode estar lá frouxa na moto? Também não, porque ela pode soltar e causar um acidente. Tem que estar esticada, mas com folga. Capacete de segurança tem prazo de validade? Conforme o? A troca de óleo deve ser feita de 5 em 5, 8 em 8 ou 10 em 10? Conforme o fabricante. Conforme o fabricante. Nas vias rurais, aonde que eu faço uma operação de retorno? Nas vias rurais tem acostamento. Mas em vias desprovidas de acostamento, o que eu tenho que usar? Retorno em movimento ou trevos, mas na prova aparece como locais apropriados. Se falar desprovida de acostamento é porque não tem. Desprovida não tem, tá? Aqui dentro da cidade, aonde que eu faço uma operação de retorno? Canteiros ou rotatórias, mas na prova aparece como locais apropriados. Muito bom. Então, beleza, a gente viu todo o livro de novo. Viu ontem, viu hoje? Todo o livro. E aí, agora a gente vai fazer uma revisãozinha, vou dar um tempinho para vocês, vou explicar como vai fazer o preenchimento da prova e boa prova para todos, tá?